Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Hoje repercutindo a vitória dele, Diogo Moreira, no GP da Áustria. Brasileiro vencendo mais uma na Moto2, se cacifando rumo à MotoGP. Falaremos, claro, da vitória de Marc Marquez no GP 1000 da classe rainha, mas vamos tratar de todos esses assuntos com a devida calma e trazendo os devidos destaques. Eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. As boas-vindas a ambos, a você que está conosco e a ele, Fausto Macieira, comentarista no Mundial nos canais esportivos do Grupo Disney. Fausto, dia de vitória brasileira no domingo, né? Hoje, segunda-feira, como é praxe, o podcast aqui trazendo todos os destaques e a repercussão internacional, inclusive, do triunfo do brasileiro. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota. Burp! Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. É um fim de semana muito bom, né? Um domingo inesquecível, histórico sobre vários aspectos, mas sobretudo inesquecível para nós brasileiros, com a segunda vitória do Diogo Moreira. O Diogo venceu na Holanda, fez 0-0, né? A Alemanha e também na República Tcheca, e agora 25 pontos de novo, descontando 25 pontos inteiros no campeonato para a liderança e sendo cada vez mais cortejado pelas equipes de MotoGP, tendo propostas em cima da mesa a decidir nos próximos dias. Então, um momento muito positivo para nós. Foi difícil dormir ontem, emocionado e satisfeito com a brilhante atuação do nosso piloto. Bom dia a todos. Verdadeiramente brilhante, como diz o Fausto, dominante o Diogo Moreira. A gente vai falar das propostas, só trazendo resultados de situação de campeonato. O Diogo venceu, claro, Daniel Olgado segundo, Celestino Vietti deixando o top 3. A situação de campeonato, com o abandono do Manuel Gonçalves, teve problema na sua moto, é a seguinte: ele tem 188 pontos, Aron Canet, vice-líder, 169, 19 pontos atrás do Manu Gonçalves, Diogo Moreira, 153 com 35 de atraso, mas tem chão pela frente nesse campeonato, hein, Felipe? Muito chão, um abraço para todo mundo. Foi uma corrida, Moto2 para mim é a categoria de mais destaque no ano, de corridas sensacionais e não apenas pelo Diogo Moreira. A gente viu várias provas de muita trocação entre os ponteiros. Essa foi uma corrida que ele conseguiu se projetar com alguma, a palavra não pode ser facilidade, mas com dominância, né? De colocar a sua moto na liderança, mas uma dominância de ser o primeiro, mas não um primeiro incontestável. O Olgado o tempo inteiro muito próximo e dava para ver que ele vinha babando, ele queria tentar a vitória de qualquer jeito. Tanto que até 2 voltas para o final, na última deu uma acalmada, mas a 2 voltas do final você estava ali em pé na sala, tenso com o que podia acontecer. Eu sempre cito como o Fernando Alonso encara um mundial de competição, no caso de Fórmula 1, quando ele disputava, ele sempre mirava o topo e fazia ali uma linha matemática para falar: tirei 6 pontos, tirei 4, tirei 10. Cara, não podia ser melhor. O Diogo Moreira vence, Gonçalves tem problema, Canet faz ali uma corrida ruim, termina em 10º. Então ele chega para os dois. Tava 60 pontos, 60 pontos é uma diferença grande. Caiu para 35, ainda é grande? Mas já é bolo. 35 na Moto2 já é voltei, já tô comendo pelas beiradas. Eu acho que não podia ser, mas não, quer dizer, eu acho não. É absolutamente claro que não tinha como ser melhor. Você ganhar e o líder do Mundial cair não, ter um problema na moto e abandonar. Não tem como ser melhor. Você de 60 ir para 35 em uma perna só. A gente teve a etapa número 13 e teremos um total de 22. Então 9 etapas. 175 pontos ainda em jogo nesse campeonato. Gui, a gente vai falar das propostas e da ida eventual do Diogo à MotoGP, mas vale até essa questão do campeonato, porque ele volta muito ao páreo, né? O Felipe trouxe a real sobre a situação da briga pelo título e, claro, o Aron Canet teve problema também ao longo do fim de semana. Então não só o Gonçalves teve o problema técnico, mas o Aron Canet no fim de semana difícil, que permite pro Diogo chegar embalado aí, verdadeiramente. Eu acho que essa corrida mostra de uma forma muito clara uma coisa: o Diogo tá pronto para lutar pelo título e pronto para subir para a MotoGP. Foi uma prova extremamente madura dele. O Felipe falou, não é aquele domínio em conteste que ele vai abrir 5 segundos, uma coisa tipo o Marc Marquez está fazendo na MotoGP, mas ao mesmo tempo ele estava muito seguro em cima da moto. Ele fez uma prova muito de piloto maduro, piloto experiente, apesar de ser um piloto no segundo ano na Moto2. Então, para mim, esse é o ponto alto da vitória dele. É uma grande vitória numa condição em que ele precisava. Foram 2 corridas muito problemáticas na Alemanha e na República Tcheca, e ele tava precisando, e ele mostrou para todo mundo, tipo, ó, eu tô aqui, eu tô de volta na briga pelo título, e eu tô pronto para subir pra MotoGP. Então, para mim,
o Diogo teve boas corridas esse ano, mas eu arrisco a dizer que é a melhor performance dele no ano até agora. Teremos no próximo fim de semana já, é isso, né? Isso, GP Balaton da Hungria, Balaton Park, pista estreando aí no calendário da MotoGP. Mas, Fausto, a gente ruma aqui agora o papo, a situação de mercado e o que pode pintar aí para o Diogo Moreira, que tá muitíssimo bem na fita, aliás, né? Pois é, o Diogo, em 25 pontos possíveis, ele obteve 25 e mais do que isso. Ele tirou 25 pontos inteiros da liderança do Manuel Gonzalez. A equipe deu um azar danado, né? Porque o Gonzalez pontuaria, né? Teve aquela punição, saiu na segunda fila, mas pontuaria, estava no grupo da frente. Mas o Senna Agios, companheiro dele, caiu na 2B, na chicane, e ficou ali, brita, e um pedrisco entrou no radiador dele e acabou causando superaquecimento, vazou o fluido e ele teve que parar. As duas motos pararam e o prejuízo foi causado pelo companheiro de equipe dele. Para mim, faltam 9 etapas, né? São 25 pontos por etapa, são 225 pontos no meu cálculo, não sei se está certo, e 1.260 pontos atribuíveis aos top 15. E a gente vê como foi o caso do Canet, tomou aquele capote, bateu 4 vezes de cabeça no chão, ficou abalado e terminou na 10ª colocação, pontuou, fez 6 pontos, mas não fez pontuação máxima. Então, são muitas possibilidades no horizonte. Eu acho que o Diogo está na briga pelo título e, mais do que isso, está com as propostas em cima da mesa, né? Ele tem, na realidade, tinha 4 propostas, né? Que era a Aprilia, Ducati, Yamaha e Honda. E essas propostas foram se filtrando para 2 propostas, Yamaha e Honda. Ele, segundo as informações que eu tenho, a gente fez ontem um papo Mundo Moto ao vivo, direto de Spielberg, a conexão Rio de Janeiro-Spielberg, foi muito bom, porque esse meu colega, meu amigo, o Nico Ferreira, ele é o treinador do Adrian Huertas, que é justamente o companheiro de boxe do Diogo, né? Bicampeão mundial, está sendo tremendamente ofuscado pelo Diogo, e muitas coisas que acontecem dentro da equipe Italtrans, ele fica sabendo através do Adrian, e a equipe já está procurando um sucessor para o Diogo Moreira, porque é irreversível. O Diogo já anunciou que deixa a equipe para subir para a MotoGP no ano que vem. Então, pela informação que eu tenho, tá? A decisão sai nas próximas horas, sai antes do Grande Prêmio da Hungria, e aí a gente tem as 2 propostas que permanecem na mesa, Yamaha ao lado do Toprak Razgatlioglu e Honda ao lado do Johan Zarco. Olhando estatisticamente, o momento da Honda é superior ao da Yamaha, né? Então, e a proposta da Honda, a gente não tem detalhes da proposta da Yamaha, mas ela existe e foi citada pela televisão italiana, pelos meios de comunicação italianos e espanhóis. A proposta da Honda é 1 ano na equipe ao lado do Zarco, tremenda aula, né, ao lado do Zarco, um aprendizado constante, e 2 anos na equipe oficial, porque os contratos dos pilotos da equipe oficial terminam no final de 26, e aí a gente vai entrar na era em 27. Não temos detalhes da Yamaha, não sei se há essa perspectiva de encaixá-la numa equipe oficial já no 2º ano, que segundo consta, segundo diz a imprensa, há na proposta da Honda. Então, ele vai decidir, segundo a equipe, ele deve decidir nas próximas horas, segundo a imprensa, ele vai decidir até o próximo final de semana. Então, momentos decisivos dessa situação do Diogo Moreira, mas qualquer que seja o desfecho, vê-lo em 2026, na MotoGP, em Goiânia, correndo no Brasil, vai ser uma sensação difícil de explicar, só explicável pela presença sempre constante e brilhante do Alexandre Barros, que nos representou muito bem, mas já tem algum tempo que o Alexandre parou. Ele parou em 2007, e provavelmente a gente vai ter agora, quase 20 anos depois, um representante na classe máxima do motociclismo esportivo mundial. O que o Fausto falou, inclusive, corrobora muito com uma aspa do Roberto Brivio, que é o chefe da Italtrans, que ele deu na chegada ao Red Bull Ring na semana passada, sobre essa perspectiva do Diogo ser um nome quente do mercado, né? Ele falou para Sky Sports isso, ó. Ele falou: há uma esperança de que ele seguirá, mas a decisão é dele, é uma honra para nós, temos muito orgulho de termos nutrido esse jovem rapaz e que agora todos querem ele na classe principal. E ainda fala, né? O que eu faria no lugar dele? Ainda é muito jovem, talvez ficaria mais 1 ano na Moto2 para ajudar a se desenvolver. Mas isso que ele quer. E aí ele completa uma coisa que é muito real. Não dá para perder certas oportunidades. E é isso, porque assim, o Diogo tá num momento muito bom. Ele segurar mais 1 ano, todo mundo tá cobrando dele pelo menos o título. E se não acontece?
Então ele tem que aproveitar esse momento. O momento dele é fantástico. É o momento, ele é o piloto de destaque da Moto2. Então ele tem que agarrar essa oportunidade com unhas e dentes logo, sabe? Ele não pode deixar passar. Sim, eu acho que o Felipe fez uma analogia recentemente. Você recebeu uma proposta da categoria principal, é tipo você jogar no sub-20, tem a chamada do time principal e não aceitar. Tem que ir com tudo. Não, você tem que ir porque você não sabe. A gente estava debatendo outro dia num podcast de automobilismo, falando sobre a disputa Norris e Piastri sobre o título. Que o título é uma coisa que passa, às vezes, uma vez na vida e olhe lá. Por isso que a gente vê, às vezes, um piloto passando por cima do outro, porque o cara chega na cara do gol e fala, meu, ou é hoje ou pode não ser nunca mais. Cara, uma vaga na Fórmula 1, uma vaga na MotoGP. A gente tá falando de coisas que são muito complexas. E aí vamos pensar o Diogo Moreira. O Diogo Moreira tem uma coisa que qualquer um de nós tem. A maioria. Podemos ter algum lusófono aqui nos vendo, um português, um angolano, um cabo-verdiano, mas é difícil para brasileiro chegar, cara. Então, assim, tem esse componente. Não é um italiano ou um espanhol que também é difícil chegar, mas minimamente você tem ali uma cadeia de relacionamentos diferente, de portas e de interesses. O Diogo não tem. O Diogo realmente tem que ver. Pareceu, vai. Porque também vamos parar para pensar. Se não chega a melhor das oportunidades na MotoGP para ele. Primeiro que eu não acho que tenha isso. Oportunidade na MotoGP, qualquer uma não, mas a imensa maioria é uma oportunidade, isso já é demais. O que ele ganha nessa tocada de ascensão que ele tem na Moto2, com mais um ano de Moto2, que ele ganha? Ah, não, aí ele vai dominar a Moto2 e vai crescendo, mas não, ele pode ser quinto. Ele pode ter um ano ruim, uma equipe que a moto piora, um acidente, é isso. MotoGP, e por isso que eu acho que também a questão financeira é diferente para um piloto de moto do que para um piloto de carro. O piloto de carro pode falar, vou ganhar um pouco mais, porque o acidente existe, mas são incomparáveis as quedas de moto. O fator de risco é muito menor nos carros. Muito. Tanto o piloto cai mais vezes na moto do que um piloto de carro bate, e o desfecho tende a ser pior na moto com muito mais frequência, porque é ele ali caindo e batendo a cabeça, como foi o Canet nesse fim. Pô, a primeira batida de cabeça do Canet é de arrepiar, bicho. Então, assim... De quebrar o pescoço, né? Eu só queria te falar uma coisa. É difícil até para português chegar. A gente vê o Miguel Oliveira foi o único português que chegou em 77 anos de Mundial. Sem dúvida, sem dúvida. Tá na Europa. Sem dúvida. E então, eu acho que o Diogo, cara, assim, a escolha é dele. Se você perguntar assim, o que você pergunta? Cara, eu acho muito difícil opinar. Mas eu acho que ele tem que ver onde ele vai ter mais condição. 2, dinheiro eu acho que é um fator importante em moto mais do que em carro, porque é isso. Ah, não, no segundo contrato você ganha. Você não sabe como vai ser, se é que você vai ter. A coisa muda rápido nesse jogo. Alguém esperaria onde está o Martin esse ano, Jorge Martin? Então, assim, do ponto de vista de saúde mesmo. Então, eu torço para que... eu torço para que os astros iluminem o caminho do Diogo Moreira, porque o talento ele tem e tá mostrando para todo mundo. Só fazer um complemento que o Felipe falou, e é interessante ver o quanto que o Diogo tá repercutindo no paddock da MotoGP e falando dos pilotos mesmo, né? O post ontem do Instagram da vitória dele tinha comentários do Mark Marques parabenizando. A gente publicou no Motorsport o Quartararo, até com a aspa aqui, ó. Ele falou, achei muito bom, ele está vivendo o melhor momento da vida dele, da carreira, ele tem a oportunidade de subir para a MotoGP e está vencendo corridas. Então, estou muito feliz por ele, disse aí o Quartararo, quase como o abençoou, André, falando, vem cá, vem com a gente. Agora, é interessante essa bifurcação aí, né, que traz o Fausto e as apurações como um todo, entre Yamaha e Honda, e como isso tudo se desenrolou, né, porque o próprio Fausto falou, tinha interesse da Aprilia, a Ducati na figura do Mark Marques fazendo ali um aliciamento do bem, digamos, ao Diogo Moreira. No fim das contas, a Aprilia vai ficar como tá, porque o Jorge Martin mudou de ideia com relação à treta com a Aprilia, né? A equipe satélite está ali relativamente controlada. Na Ducati tá todo mundo querendo moto por lá, e aí Honda e Yamaha tem essa questão da promessa futura. Mas assim, primeiro, Zarco versus Toprak. Você preferia ter quem como companheiro, Felipe? Zarco, se fosse Diogo, Toprak. Assim, o Zarco no sentido de repente aprender.
mas Cravar. mas eu acho que ele tá numa fase que se ele consegue incomodar ou cravar um companheiro, então nesse sentido eu preferiria Toprak. Gostei do seu jogo. É difícil a gente escolher, mas vamos colocar as peças do tabuleiro. Total. Toprak. E assim, pensando numa promoção à equipe de fábrica futuramente, a Honda tava aí se insinuando pro próprio Jorge Martin, fala-se do Pedro Acosta, tudo bem, a gente espera o Diogo tendo um ano de sucesso na primeira temporada dele na MotoGP, mas eu acho que a Yamaha talvez pavimentasse para ele um caminho um pouco mais sólido no sentido da promoção, porque a aposta da Yamaha é manter o Quartararo, o Rins claramente está lá porque tem o contrato, ele é um incumbente, digamos assim, tudo bem, fala-se da Yamaha tendo interesse no Bagnaia, mas enfim, eu acho que uma progressão de carreira é algo que tem que ser muito avaliado pelo Diogo nesse momento. Queria um pouco da sua visão também, Gui, e na sequência eu Fausto arremata. Eu acho curioso porque são cenários completamente diferentes. Quando a pergunta é o companheiro de equipe, e aí olhando o fato de 2026 ser o último ano do regulamento atual, eu não iria com o Toprak, eu iria com o Zarco para aprender. Só que quando a gente pensa na progressão de carreira, a Yamaha é mais interessante. Exatamente pela questão que você falou. A Yamaha tem interesse no Martin, a Honda tem interesse no Martin, a Honda tem interesse no Acosta. Então, acho que o cenário fica um pouco mais complicado da progressão para a equipe de fábrica. A Yamaha tem um caminho um pouco mais interessante nisso, porque a gente teve o Paulo Pavezio esse fim de semana jogando um banho de água fria, tanto no Miller quanto no Oliveira, dando a entender que o Rins vai cumprir o contrato até o fim, mas, sejamos honestos, o Rins não merece, nesse momento, uma renovação para 2027. Então, teria um caminho interessante com um piloto titular na equipe principal melhor que é o Quartararo. Hoje a Honda não tem um piloto na equipe oficial que seja a base, que seja o cara que vai estar lá para você mirar ele, para você copiar uma configuração, para piriri pororó. Então é curioso. Pelo companheiro de equipe e por ser 2026, eu iria com o Zarco. Mas pensando na progressão de carreira que você trouxe, que é um ponto muito importante, aí Yamaha. E aí, Fausto, tem 27 no radar, né? Novo regulamento, a questão do projeto, que é algo que, independentemente do que a gente tenha de informação, vai ser uma aposta de lado a lado. Como é que você vê essa situação toda e até os V4, enfim, Fausto? Pois é, a Yamaha é mais difícil fazer um cenário do que está acontecendo e do que vai acontecer, né? Eu acho que o Miguel Oliveira deve deixar a Yamaha, acho que o Miller também deve deixar a Yamaha. Há uma hipótese que foi ventilada do Miller substituir o Rins passar para a equipe satélite LCR ao lado do Toprak, no caso do Diogo aceitar a oferta da Honda. O Manuel Gonzalez está de olho no desfecho dessa negociação para ver o que sobra para ele. Considerando o que o Guilherme falou, né? Assim, em termos de aprendizado, no Zarco, ele vai aprender mais, né? Agora, em termos de bater de frente para arrumar uma vaga em 2027, ele vai ter um piloto que tenha mesma inexperiência, não tem a mesma porque é bicampeão mundial, né? Mas tem a mesma inexperiência no equipamento do que ele. Então, para ele surpreender o Toprak, se o Toprak tiver uma dificuldade grande com a moto, com a rigidez da moto, coisa que o Diogo mais ou menos já tem, né? Porque é o que o Adrian fala, né? O Adrian, companheiro dele. Porra, bicampeão mundial, fala assim, cara, o problema meu é a rigidez, a moto é dura, a suspensão é dura, o chassi é duro, ela não perdoa. Você dá uma derrapada numa moto esportiva, por melhor que esteja preparada, ela aceita, ela perdoa os erros de pilotagem. Essas motos protótipo, ainda que seja protótipo da Moto 2, que é o chassi protótipo com motor monomarca, ela perdoa muito menos, ou não perdoa. Então, para o Diogo surpreender, seria ao lado do Toprak. O Toprak todo mundo espera que ele vai fazer um furor. Aí vai o Diogo lá, pum, crava uma na frente dele, 2, 3. Né? Aí ele pode se candidatar, porque eu acho que o Rins só fica em 2026 se ficar por deferência, não por resultado. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então, são muitos aspectos simultâneos a se considerar. Por esse ângulo aqui é melhor, por aquele ângulo o outro lado é melhor. Então, é por isso que eu acho que a decisão ainda não saiu, mas está próxima de sair. A gente não sabe também os termos, ou a gente desconfia que os termos financeiros da Honda sejam esses que já foram divulgados, que é uma verdadeira fortuna, são 10 milhões de reais por ano. Para um piloto, o Fermin Aldeguer não ganha isso. Não ganha, tem certeza que não ganha. E o Diogo está numa situação parecida com a que o Aldeguer viveu, né? Subiu da Moto 2 para uma equipe Ducati, ganhando muito menos, porque tem a melhor moto,
E ontem andou, perturbou o Mark Marques, né? Deu uma pressão no Mark Marques. Então o equipamento também conta muito. Então o aspecto comercial, o aspecto esportivo e as perspectivas de uma nova era e como você vai se entrosar nela fazem toda a diferença. É um cálculo extremamente difícil. Tem que chamar inteligência artificial, muitos consultores, pilotos, ex-pilotos, para conversar, e essa decisão vai sair, e esperamos que seja a melhor decisão, porque o motociclismo brasileiro meio que depende dela para sorrir, para ouvir o nosso hino novamente, como ouviu ontem. É isso aí, galera. Faça suas apostas aqui na área de comentários, seja Spotify, enfim, agregadores de áudio, ou no YouTube, aqui na Motorsport TV Brasil. Temos aqui, inclusive, alguns internautas da edição anterior palpitando sobre Diogo Moreira, né? O Renato de Mauro colocou o seguinte: Diogo é top não só pelo resultado, mas veja ele com pior equipe que os concorrentes. O companheiro dele está sempre muito longe, os outros estão sempre dentro ou perto do top 10. A gente citou aqui o Adrian Huertas. Teve também uma mensagem sobre o Johan Zarco. O Marcos Augusto Furtado colocou o seguinte: Zarco é subestimado desde a Moto 2, mas pode ser agressivo tanto quanto o Mark Marques 93. A gente vai falar do brasileiro Eric Granado na sequência, mas citado aqui o vencedor da 10ª corrida da história da MotoGP, da classe rainha, Mark Marques, que fez aí mais uma vez um fim de semana daqueles e teve de mostrar toda a sua habilidade para quebrar um tabu histórico, aliás. Nunca havia vencido o Red... É meio bizarro isso. É bizarro. Como assim o Marques não venceu em alguma O coisa? mais bizarro é pensar que desde que o Red Bull Ring volta pra MotoGP, ainda na era de domínio do Marques, ele não tinha ganhado porque só dava Ducati. Uma vez deu KTM, o resto só dava Ducati. O que eu acho interessante é quando ele cruza a linha de chegada, o narrador falar, né? Vence pela primeira vez, Mark Marques. Dói o ouvido, você fala, não, tem alguma coisa errada, né? Isso é muito interessante. Mas teve que suar, teve que trabalhar pra ganhar. Teve. Restam duas agora no calendário que ele nunca venceu, que são mais recentes: Indonésia e Portugal, para poder fechar o bingo do calendário. Mas a gente fala que teve de trabalhar, né? O Marques foi quarto no grid, mas acabou vencendo as duas corridas, tanto a sprint quanto a principal, e teve ali seus momentos de pega, inclusive com o próprio Bahrein. A gente vai chegar no Peco na sequência, mas antes vamos falar do espanhol da Ducati oficial de fábrica, Fausto, porque corrida 1000, ele quebrando um tabu no Red Bull Ring, o Felipe trouxe até, de fato, procede. É estranho ouvir alguém narrando que o Marques desceu pela primeira vez em algum lugar, mas mais um fim de semana daqueles do Marques, né, Fausto? Pois é, o Marques, na quinta-feira, claro que perguntaram para ele, e aí, vai vencer? Aí ele falou assim, já perdeu 3 na última curva da última volta, perdeu 2 para o Dovizioso e 1 para o Lorenzo. Aí ele falou assim, mas eu não estava na moto vermelha, e eles estavam. E agora quem está na moto vermelha sou eu. E aí já deu a dica do que seria o fim de semana. Né? Ele ia para a pole no Q2, quando caiu na 2B, caiu numa curva para a esquerda, né? Que é o lado bom dele, caiu, e por conta disso não foi para a pole, mas ainda salvou uma 4ª colocação, mas venceu a 21ª corrida em 25 GPs. Então, ele tem um índice de vitórias em 2025 de 84%. 84%. E ele venceu 6 corridas seguidas, o que não acontecia desde 2014, mas foi além de 2014, porque ele venceu 6 corridas seguidas com pontuação máxima, porque não existia sprint em 2014. Né? Então, o Stoner teve o desfile que foi, a meu ver, acho que foi a maior falha da transmissão internacional, foi não mostrar, pelo menos editado, o desfile das lendas com o Agostini de Yamaha, o Stoner de Honda, o Dani Pedrosa de 125 2 tempos, lendas do motociclismo, né? O Dovizioso, e não mostraram. O Stoner falou assim, quando o camarada tem o maior talento, mas não tem a melhor moto, ele pode ser superado. Mas quando o cara tem a melhor moto e trabalha duro para continuar por cima, como é o caso do Marques, fica muito difícil para os outros combatê-lo. E é o que acontece. E o Marques, ele começou em 2013. Quanto que tinha de eletrônica? Isso foi outra coisa que o Stoner falou. Ele é de 2013. 2013 tinha muito menos eletrônica do que tem agora. Então, ele sabe como driblar a eletrônica, a calibragem do pneu. Ele falou que estava atrás do que ficou travado pelo Bagnaia, depois estava atrás do Bezek, e o pneu começou a esquentar, ele deu uma recuada. Quer dizer, ele tem todos os elementos e a maturidade para avaliar cada situação e tirar o máximo proveito dela. Então, é muito difícil bater o Marques. O que dizem os números?
84% de vitórias em 2025. Desse jeito, pela minha projeção, fiz uma projeção, eu fiz humanas, não fiz exatas, então minha projeção não é exata. Na minha projeção, é verdade, é verdade. Na minha projeção, ele abrindo 8 pontos, né? 3 na sprint e 5 na corrida principal por segundo colocado, e se for o Alex Marques sempre o segundo colocado, coisa que não acontece, não aconteceu ontem, né? Não aconteceu anteontem, mas não aconteceu ontem. Então, ele ganharia o título nessa proporção, né, que seria na Indonésia, uma das pistas onde ele ainda não venceu. Então ele pode obter se não ganhar antes, né, porque eu estou considerando que o Alex Marques vai ser segundo em todas as corridas. Não foi. Ontem não foi, né? Ontem foi o Bezzecchi. Então, o Alex foi mal, né? Teve problemas e tudo mais. Todos têm problemas. O próprio Marques pode ter problemas. Então, essa equação é muito enganosa. Porém, ele pode fechar o título, se isso acontecer, o que eu acho difícil, tanto para os outros quanto para ele, na Indonésia, ou antes, no Japão, ou talvez, isso foi perguntado a ele na quinta-feira. Opa, tem possibilidade matemática de você fechar o título em Misano, na terra do Rossi? Ele, não, é impossível. Não, impossível não é. Impossível não é. Matematicamente é possível, depende do resultado dos outros. É bastante improvável que isso aconteça, né? Mas o Marques está rumo ao 9º título mundial. É só não fazer besteira, é só não cair, né? Cair, levantar, se machucar e tal. É o que a gente espera que vá acontecer, esse predomínio chegar e resolver esse título com 3, 4, talvez 5 etapas de antecedência. O Alex Marques, no caso, teve de pagar a punição de volta longa, né? Terminou em 10º, seu companheiro Fermin Aldeguer segundo, Bezzecchi terceiro. Bezzecchi foi o pole position aí, fez uma corrida também bem interessante com a Aprilia, situação de campeonato. Só pra gente trazer a humilhação que o Marques impõe aos outros, 418 pontos pro Marque, Alex vice-líder 276, Pecco Bagnaia 221, quarto colocado Marco Bezzecchi 178, Pedro Acosta 144. Olha. O Marques já tem quase o dobro de pontos do Pecco. Ele tá a 20 pontos de ter o dobro do Pecco. Mas a conta do Fausto estava fazendo aqui, né? Pro Marques ser campeão em Misano, ou seja, 6 corridas de antecedência, ele teria que fazer 222 pontos, com uma diferença que hoje são 142, 80. É possível, mas eu acho muito difícil. Eu tô com a previsão que o Fausto estava fazendo umas semanas atrás. O Marques vai ser campeão no Japão. E aí, cara, vai ser muito interessante ver isso, porque o Marques sendo campeão no Japão, na casa da Honda. Isso aí, pra mim, eu acho que vai ser a maior humilhação da Honda. Assim. Literalmente na casa da Honda. Literalmente. Vai ser a maior humilhação da Honda em décadas no Mundial. E eu acho que tudo se encaminha pra isso, porque quando a gente olha uma situação em que o Marques foi vencedor das 2 corridas, o Alex ontem foi 10º, o Pecco foi 8º. Jesus. Vamos ver se fica pra Furth, se não fica. Mas, Felipe. Vamos lá. E o Bagnaia, hein? Cara, vamos lá. Eu acabei cortando. Pode elogiar o Marques. Não, mas eu acho que até já foi. Já foi. Parabéns, Marques. Vocês já falaram bem, eu acho que não precisa alongar. É muita humilhação. Só queria parabenizar os complementares do pódio, né? Acho que o Aldeguer fez uma corrida maravilhosa. Ele era 8º na volta 2. 8º? 8º. Isso. E aí ele vai para segundo, passando. Ele dá um passão na costa na chicane. Sim. Meu, que aquilo ali precisa ter culhão, cara. Quase que pegou. Que foi boa também, quase. que o Tardozzi faz. Cara, mas olha... E o Bezzecchi fez, eu acho que um corridaço, assim. Chegou um momento que eu falei, cara, será que ele vai brigar pela vitória? Acho até que o 3º lugar para ele deve ter saído meio pé da vida. A nota triste da Aprilia, queda do Martinho. Sim. Mas indo pro Pecco, cara... Vamos lá, o Pecco tá lá e vrum, tem um passão lá que ele erra e tal, dá uma espalhada, 2 passam. Aí ele vai caindo e termina em 8º, cara. A sensação que eu tenho é quase aquele cara que já aceitou que vai repetir de ano na escola e no 4º bimestre ele já tá indo no modo protocolar só para curtir o recreio. Assim, curtir ou não curtir o recreio. É inexplicável. Assim, é inexplicável. Eu não sei se mentalmente ele já largou mão pra daí parecer que a surra que ele tá tomando é quase consentida, do tipo assim, não, o cara não tá nem ganhando de mim porque eu já deixei de tentar. Sabe? Como se criasse uma válvula de escape mental pra falar, não, gente, eu tô aqui já me preparando pra 26. Porque não dá. Entra a corrida, sai corrida, a gente não tem mais o que falar. Sério, daqui a pouco, você vai ver, daqui umas 2 corridas, o Pecco Bagnaia
vai ser mencionado meramente de forma ilustrativa. Assim, fulano e tal, Mark, show, ganhou mais um, uau, que animal, obrigado pelo pódio, muito boa. Peco Banhaia foi o quarto, o quinto colocado, o Bezek, sexto, entendeu? Vai ser aquele complemento do top 10 protocolar, que já não tem o que falar. São novas camadas de constrangimento. Foi feio, a corrida de domingo foi feia. O Martin, citado, até tirou uma casquinha, né? Disse que pra ele, Martin, ter um companheiro de equipe forte ajuda. Não tem sido o caso pro Pecco Bagnaia, que, aliás, deu uma cobrada na Ducati. Não sei em que posição ele tava pra cobrar a Ducati alguma coisa aqui. Então, o que o Felipe falou eu acho interessante, porque se ele joga o ano no lixo por causa do Marques, ok. Mas o problema é, o buraco do Pecco é muito mais embaixo. Porque olha só a situação do campeonato nesse momento. O Pecco tem 221, o Bezek tem 178, são 43 pontos. Eu fiz a conta aqui. Nas últimas 4 corridas, mesmo abandonando uma delas, o Bezek pontuou mais que o Pecco. O Bezek tem 3 pódios nas últimas 4 corridas, o Pecco tem 2. Então corre o risco do Pecco, se ele de fato não tomar uma atitude, ele perdeu o 3º lugar. E aí ele disse que a paciência tá acabando em tom de cobrança do Ducati? Só que aí é bizarro, né? Ele fala, a paciência tá acabando. Só que na quinta-feira ele deu uma declaração que eu também achei bem... Ele falou, não, porque eu passei as férias assistindo as corridas do ano passado pra entender que o problema não sou eu, é a moto. Legal. Pô, Pecco, não adianta Não nada. me pareceu uma boa estratégia, exato. Então faz o seguinte, aí vira alguém da Ducati e fala assim, então vem aqui, eu vou te dar um play nas corridas desse ano, aí você vê o Mark Marques e aí você me diz se o problema é a moto. No ano passado, ele foi 12 segundos mais rápido do que o tempo dele esse ano. E só a declaração do Bezek depois da corrida, preferi chegar em terceiro do que tentar ganhar do Marques e cair. A coisa tá desse jeito. Se eu vou tentar ganhar do Marques, eu vou cair. Então, e ele falou assim, e o Fermin Aldeguer chegou a abrir 0,8 no tempo de volta para o Bezek, quando chegou, passou e encostou aí, perturbou o Mark, porque a 24 parece ser melhor que a 25, mas porque o novato Fausto perturbou o Mark. Né? Não, mas perfeito o Bezek falar isso. Eu fico pensando no Pecco, né, que a gente tá falando do Pecco aqui. Preferi ser Exato. 8º para não cair, né? Tipo, não dá, né, Fausto? E ele falou assim, eu não sei, porque no sábado ele falou assim, foi o pneu, exijo explicações, o fornecedor de pneus tem que me dizer o que aconteceu com o pneu, e a moto dele estava completamente instável. Depois ele falou que foi o chassi, depois ele falou assim, não sei o que está acontecendo, não, aí as declarações de apoio são contidas, né? O Tardosi, ele é o nosso campeão e tudo mais, mas a situação dele está bem difícil. E a corrida que fez o Aldeguer ontem mostrou que a 24 continua sendo melhor que a 23. E o Aldeguer soube poupar pneus e atacou e chegou a dar um calor no Mark. Então, coisa que o Alex tem feito eventualmente. Então, assim, nesse cálculo, o Bagnaia está muito mal. O Di Giannantonio também está muito mal, o que mostra que a 25 não é tão boa quanto a 24. E o Mark dribla os problemas porque está acostumado com eles, está acostumado com eles na Honda e continua acostumado com a convivência e com driblar, contornar os problemas na Ducati, ainda que não seja a melhor safra da Ducati. Só um comentário, né? O Fausto falou que o Di Giannantonio tá com problemas. A gente tem uma situação curiosa na tabela. Um empate triplo de 144 pontos para Franco Morbidelli, Fábio Di Giannantonio e Pedro Acosta. Uma GP24, uma GP25 e uma KTM. Então, realmente, a GP25 tem alguma coisa aí. Não era para estar numa situação dessa, tanto com o Pecco quanto com o Di Giannantonio. É que o buraco do Pecco é mais embaixo. Não é só a moto. Ali é o piloto também. Vamos ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos, registrando também uma notícia do fim de semana, né? O Maverick Viñales acabou confirmando que não corre também na Hungria, saiu do fim de semana da Áustria, vem de lesão aí, não tá plenamente recuperado. A gente vê as cenas dos próximos capítulos, piloto espanhol da Tech 3 que tá aí nesse imbróglio de estar ou não comprada, adquirida pelo Gunther Steiner. O Hervé Poncharal voltou a negar a venda. Diga, Fausto. Pois não, o substituto muito provavelmente será o Paul Espargaró. E só complementando sobre o Mark, se você pegar, eu peguei o quadro de pilotos na abertura da temporada 2013 do Mundial de MotoGP. Todos deixaram de competir, exceto Mark Marques. Então ele tem a experiência da evolução de uma moto com mais eletrônica, com menos eletrônica e tal, e é o único remanescente. O Mark Marques hoje, o Felipe, é velha guarda no grid, né? Não em idade, mas em permanência na MotoGP. O Zarco é mais velho que ele, mas não estava na MotoGP em 2013. Claro.
Eu até assisti. Tava na Moto 3. Eu assisti corrida com meu pai esse fim de semana. Ele falou: pô, esse cara tava batendo roda com o Valentino Rossi, com o Jorge Lourenço, tá aí ainda. E eu não só tá aí, como vai ganhar o 7º título. Possivelmente na melhor temporada da carreira dele. Então. Isso que é o mais impressionante. Quando saiu na transmissão o dado de que o Marques não vencia 6 corridas consecutivas desde 2014. É absurdo. Nem em 2019, que a gente falava que era a melhor temporada da carreira dele, ele não tinha feito. E agora tem o fator extra, que não são 6 corridas, são 12. Ele venceu 6 sprints também. A temporada 19, a estatística é absurda, né? Ele ser ou o primeiro ou o segundo em todas as corridas, exceto o Austin, que ele caiu, se eu não me engano. Sim. Foi esse o retrospecto de 19 do Marc Marques. Mas, promessa é dívida, temos de falar também de Moto E, porque tivemos Eric Granado na pista, mais uma etapa da categoria elétrica, a terceira deste campeonato 2025. E tivemos, inclusive, pódio do Eric Granado, que vem aí ainda em processo de recuperação. Ele esteve aqui recentemente nos estúdios do Motorsport, né, Gui? Você estava comigo nessa gravação, Fausto remotamente. Você via que estava longe de estar 100% o Eric Granado, então um pódio desse tem de ser muito celebrado. Tem que ser muito celebrado. A recuperação do Eric é impressionante. Até para fazer um comparativo, né? Voltando ao caso do Viñales. O Viñales mesmo falou, uma pessoa normal não estaria de volta à moto em tão pouco tempo como eu voltei. E ele mesmo falou, né? Não estou pronto. O Eric tá numa situação parecida. O Eric tá fazendo muita coisa com muitas limitações ainda. O Carlos mencionou quando ele veio aqui, o Eric visivelmente tava mancando. Ele falou que em aeroporto ele tava andando ainda de cadeira de rodas, normalmente ele tava usando muleta. Então o fato do Eric ter conseguido um pódio, um terceiro lugar na primeira corrida, infelizmente abandonou na segunda, depois de uma disputa bem legal, mas é um bom resultado para ele. O Eric tem aí 4 corridas disputadas na temporada da Moto E, foram 6 no total, né? As 2 primeiras ele perde por causa do acidente. Ele pontuou em 3. Então eu acho que o Eric tem que olhar para essa temporada pelo lado positivo, o que ele tá conseguindo fazer em meio ao processo de recuperação de um acidente muito grave que ele sofreu. Felipe, o cara tendo dificuldade para caminhar e metendo pódio. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o fim de semana é espetacular. E eu tava acompanhando a transmissão da ESPN Disney Plus sempre, com o Fausto, a Ju, o Matheus nesse fim de semana, quando é o Hamilton, timaço de amigos. E entra ali a declaração do Eric na abertura ali da jornada e ele ressaltando isso, a importância para ele de estar no pódio, mesmo ele falando, já me sinto muito melhor, mas ainda estou com limitações. Então você conseguir, eu acho que ele tem que pensar realmente corrida a corrida, nem tanto em campeonato, é na progressão dele física e diante do que ele tem de condição física, buscar o melhor que ele pode. Não me parece que ele podia esperar algo melhor do que Claro, alguém pode falar a vitória. Ok, se ele tá no pódio, ele pode lutar pela vitória. Mas eu acho que ele terminar corridas é o ponto 1. 2, se possível no pódio, ele não pode pedir algo mais. E isso vai dando confiança, porque a gente tá falando, o Fausto bateu numa tecla durante a transição da Moto 2 do Canet, né, a queda dele. A queda dele é gravíssima, cara. Tem vários esportes que o cara cai, só toma um tombo. NBA, o cara toma um tranco, bate a cabeça, entra em protocolo de concussão, ficou uma semana sem jogar basquete. Ele volta no dia seguinte pra andar de moto. Cara, não, gente, pelo amor de Deus. Então assim, e aí o Fausto batia na tecla da coisa, da confiança. É inegável que o cara que toma um chão ou um acidente como foi o do Granado não tenha um abalo grande de confiança. 1, de saber se vai voltar a ser o que era. 2, inconscientemente tem algumas limitações ali. E aí quando ele vai pro pódio, eu acho que deve ser um grande alívio. Sim, do cara, ufa, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Então eu tô muito feliz pelo Eric. As 2 corridas vencidas pelo Matteo Ferrari, situação de campeonato ainda a favor do Andrea Mantovani, uma briga interessante com o Alessandro Zacconi, 8 pontos de gap entre líder e vice-líder. O Baldassarre é o terceiro neste momento com 69. Tivemos Moto E e também Moto 3, né? Sempre aí com o fim de semana sendo completado junto à Moto 2 e à Moto GP. Fim de semana de GP da Áustria com mais uma vitória de Angel Piqueiras. Não tivemos domínio do José Antônio Rueda dessa vez. Diga, Felipe. Não, Fausto levantou a mão. Fausto, ia já jogar para você comentar Moto E e Moto 3. Manda bala.
Não, pois eu achei que a gente ia passar para a Moto 3 sem voltar à Moto E. A gente tem que considerar também que o Eric está pilotando uma moto que é quase 70 quilos mais pesada do que uma MotoGP, né? E uma moto muito difícil de pilotar, uma pilotagem muito particular, que o Eric domina como poucos. Continua achando que a moto do Eric não está andando em reta, ele consegue. Aí, por conta disso que ele caiu, ele mesmo falou, eu vinha no vácuo, ele caiu na entrada da curva 1, né? Eu vinha no vácuo, ele ia bater no Garzó, que é o campeão reinante, né? Aí ele abriu a trajetória e acabou pegando uma parte mais suja da pista e caiu. E ele falou que também não podia sair no verde, porque já era na última volta, ele saísse no verde seria punido. Então, essas circunstâncias acabaram o prejudicando. Mas o fato que vocês citaram dele voltar ao pódio, mancando, depois de todo esse sofrimento, eu voltei, foi muito bom para ele. Vamos ver se na Hungria, em condições um pouco melhores, ele deve estar dolorido também do esforço, da queda e tudo mais, se ele consegue um bom resultado. E os italianos na frente, né? O Ferrari venceu 2, a moto é italiana, ele é italiano, tem aquela situação toda. Eu quero saber, vou mandar essa pergunta para ele, se o motor dele foi trocado, porque não parecia. A moto do Garzón andava mais do que a dele, a moto do Ferrari andava mais do que a dele, a moto do Casadei, companheiro dele, andava mais do que a dele. A meu ver, ele está com uma dificuldade ali que é da distribuição, que é por sorteio. Lembra no nosso podcast lá no festival no ano passado? Ele falou isso, não trocaram minha moto. Mas será que ele vai ficar 2 anos com a mesma moto com dificuldade técnica? Isso aí é realmente muito estranho. E Itália dominando a Moto E, Espanha dominando na Moto 3. Até olhei aqui o retrospecto da temporada, só deu espanhol. A gente bate nessa tecla aqui ao longo do podcast, mas você, Antônio Rueda, o Piqueiras vencendo também mais de uma vez, Davi Munhoz, Máximo Quiles, e é isso. Dessa vez tivemos o Piqueiras vencendo, Fausto. Passeio dos espanhóis, passeio da KTM, dobradinha, né? Foi dobradinha da MT Helmets MSI, que é uma equipe muito boa, né? O Yamanaka andou muito bem. O Rueda continua com uma vantagem imensa no campeonato. O Rueda vai subir para a Moto 2, vai ficar ao lado do Colin Vayer, que ontem foi o 8º, foi o melhor resultado dele de novato, e o Denis Onju vai para, pelo que está feito, né? Acho que saiu hoje essa confirmação oficial, vai para a Mark VDS na vaga do Dixon, né? Então, e o Dixon vai para a Superbike. Então as coisas estão se movimentando bastante e o Rueda é o principal candidato a subir. Se fala, é uma das possibilidades na vaga do nosso Diogo Moreira, do Dani Munhoz, que ontem deu uma munhozada, né? Veio ele bateu no Quiles, aí o Quiles bateu no Perrone. E para mim, o personagem da corrida foi o Valentim Perrone, fez uma prova sensacional, não venceu, poderia ter vencido, mas acho que vence até o fim da temporada. Só tem 17 anos e é um sul-americano, é um argentino, e só completando sobre os argentinos, uma pena a queda do Davi Alonso, porque ele vinha para brigar com o Diogo, né? Vinha para passar o Olgado e brigar com o Diogo pela vitória, infelizmente caiu. Então os sul-americanos se fortalecendo nos deixam muito satisfeitos e as possibilidades e o prestígio da América do Sul aumenta para o futuro próximo. É isso. Trouxemos também o complemento informacional com a Moto 3, que tem um impacto global no mercado de pilotos, até pelo que o Diogo Moreira tem feito aí no sentido de agitar a briga por vagas da Moto 2, que tem sido o campeonato de destaque no ano, né? Porque o Marques domina a MotoGP e na Moto 3 a gente tem o Rueda também dominando. Felipe, queria agradecer sua participação, sei que você tem pendências aí para resolver, gravações outras e compromissos, mas é sempre um prazer tê-lo conosco aqui no podcast. Valeu, é sempre um prazer, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Valeu. E é isso aí, minha gente, agora saímos do asfalto para o off-road, começando com um brasileiro de motocross que neste fim de semana realizou etapa nas Minas Gerais, Guilherme. Isso aí, minha gente. Brumadinho recebeu a 7ª etapa do Brasileiro de Motocross. E olha, está chegando na reta final e a disputa tá maravilhosa. Na MX1 tivemos vitória do Jeremy Van Hoorbeek, Fábio Santos foi segundo, o Gregory Aranda em terceiro. E isso aí embolou total e completamente a disputa da classe. Stefan Rubini não foi bem esse fim de semana, terminou só na 4ª posição, mantém a liderança com 297 pontos, mas o Fabinho Santos está logo atrás, 1 ponto só de diferença entre eles, e o Hoorbeek
tá em terceiro, mas já bem mais distante, 227. Na MX2, vitória do Betiburso com o Benjamin Adres Garibe em segundo, e na classificação os dois mantêm essa ordem. O Betiburso tem 332 contra 275 do Benjamin. Na MX2 Júnior, tivemos 1, 2, 3 da Yamaha. Mais uma vitória do Pietro Piroli, Juan Felipe Garcia em segundo e José Carlos Moreira em terceiro. Pietro Piroli segue na liderança, 192 pontos, uma boa vantagem para o Arthur Gomes em segundo com 139. E a próxima etapa, já entrando na reta final do campeonato, Rio Verde em Goiás daqui 15 dias. 29 de agosto, Fausto, Brumadinho pegou fogo esse fim de semana. Pois é, o campeonato cada vez mais internacional, né? Tivemos também o Carlos Campano e o Hardy Munhoz competindo pela Yamaha. O Fabinho levou um tombo no treino, isso afetou o desempenho dele, mas ele conseguiu boa pontuação, está a apenas um ponto do Rubini. O Jeremy Van Horebeck está chegando, venceu as duas, né? Foi vice-campeão mundial da MXGP, então é um piloto consagrado. O Gregory Aranda, cara, eu lembro, fui no GP da Bulgária em 2012, acho que 2012 ou 2013, acho que 2012. Melhor tempo no Gregory Aranda. Então, são pilotos tremendamente experientes de nível de mundial. O próprio Campano foi campeão mundial. Então, essa diversidade de países no campeonato, acho que torna as coisas mais difíceis para nós, especialmente para o Fabinho, né, que é multicampeão, defende título, mas torna as coisas mais iguais em termos da gente brigar, vem o Motocross das Nações aí, da gente brigar mais próximo dos grandes nomes do motocross internacional. Então, parabéns ao Fabinho, que está ali a 1 ponto, faltam 2 etapas. Acho que o Van Horebeck vai vir com tudo nessas 2 etapas, né? E também é um nome a ser considerado, piloto da Bélgica, o país do motocross, e o Betiburso andando muito bem na MX2, é o grande destaque na 250. Vamos ver o que vai acontecer. E tivemos também a decisão da YZ Latin America Cup, né? Que ficou com o colombiano Jacobo Velasquez. O Cauã Vieira, nosso brasileiro, ganhou a primeira bateria. Foi um torneio, né? Ele ganhou a primeira bateria, mas aí ele teve um problema, bateu com outro piloto, chegou em terceiro na segunda bateria e o Jacobo ganhou a segunda bateria. Eles empataram em pontuação, mas aí prevaleceu o quê? No caso de empate, todas as competições que tem 2 baterias, prevalece a segunda corrida e nessa o colombiano foi o campeão. Parabéns para ele, para o Cauã, levantar a cabeça e partir para cima, empatou ali, eram 9 países disputando esse título e nós fomos muito bem, foi por um detalhe que não chegamos ao topo do pódio. O Fausto bem falou, e tivemos o latino-americano YZ125, também foi uma disputa maravilhosa, e agora você confere um pouquinho do que rolou lá em Brumadinho esse fim de semana. Finalizando a etapa de Brumadinho, e que etapa! Uma queda muito forte no treino cronometrado, onde tive até dúvida se iria alinhar ou não, mas mais uma prova de sacrifício, 1/4 na primeira bateria e boa parte da corrida liderada na última, até o secretário me atrapalhar e perder um pouco de ritmo, mas bastante feliz, reduzir 3 pontos na liderança do campeonato, agora temos apenas 1 ponto atrás do Rubini. Rio Verde, eu e toda a equipe Yamaha estamos chegando. Os irmãos ali passaram do ponto na comemoração, mas a galera mandou bem demais esse final de semana e agora a galera tá focada para Rio Verde. Hard semana que vem tem Arena Cross. E é isso aí, o time tá unido e motivado para mais uma etapa do Campeonato Brasileiro daqui 15 dias. E aí, Hard? Tá pronto? Tá pronto ou não?
Bueno, la primera carrera salgo segundo, en la segunda curva me choco con un piloto, caigo al 7º puesto. Faltando 10 minutos pude encontrar mi mejor ritmo, pude llegar hasta el 3º, ya salgo a la segunda manga, muy motivado, tenía un poco de nervios, no lo puedo negar, pero aún así salgo segundo, llego a la segunda curva, adelanto al primero, me voy toda la manga solo, ya las últimas 2 vueltas pude bajar el ritmo y quedar campeón latinoamericano. Seguindo no motocross, saímos do brasileiro, vamos para o mundial. Hoje temos aqui diversos campeonatos. O off-road tava pegando fogo esse fim de semana. Exatamente, etapa da Suécia, o Devala de MXGP e MX2, como é praxe, né, Gui? MXGP também entrando na reta final do campeonato. Essa de Udevala foi etapa 16 de 20, então entramos aí no quarto final do campeonato. Na MXGP, Romain Febvre vencendo aí pela 4ª vez no ano e mantendo a liderança, 794 pontos contra 753 do Lucas Koenen, então 41 de diferença ali entre eles, e o Glenn Coldenhoff em terceiro, mas bem mais atrás, 572. Na MX2, mais uma vitória também para Simon Langenfelder, a 5ª dele no ano. Langenfelder tá na ponta, 754 contra 714 do Kay De Wolf. Próxima etapa já neste fim de semana, Arnhem, na Holanda, Fausto. Pois é, corridas, o Devala, piso arenoso, pista dificílima, pista tradicional. O Romain Febvre deu sorte nessa, ele ganhou as 2, mas na segunda bateria teve um piloto local, que era o Gifting, Isaac Gifting, andando de Yamaha. Pô, andou muito bem na primeira bateria, pô, e a galera em delírio, né? Sueco correndo na Suécia. E na segunda bateria, ele tomou a ponta do Febvre, e na última volta faltava, tipo, 3 curvas, e a galera celebrando. Ele, infelizmente, acabou caindo e não conseguiu fazer a moto funcionar. Então, ele perdeu a corrida e perdeu a posição de pódio que ele teria, né? O Jeffrey Harris foi para essa colocação. O Lucas Koenen não foi bem, foi o 8º colocado. A diferença, a gente lembra, né? O Guilherme Carlos estava em um dígito entre eles e agora subiu bastante, porque tem também a corrida do sábado que paga 10 pontos, então são 60 pontos por etapa. Pode haver uma recuperação do Koenen, mas ele já esteve muito mais próximo do Febvre, que é veterano, tem 34 anos, e ele é piloto da Kawasaki e foi campeão mundial em 2015, há uma década, pilotando uma Yamaha. Então a experiência do Febvre e os problemas do Tiga, né, do esloveno, também o deixaram fora da zona de pontos. O Tim Geiser, também multicampeão do mundo. O Herlings vai correr em casa e tem dúvida que a pista é de areia na Holanda? Nenhuma, né? Abaixo do nível do mar é tudo areia e o Herlings é muito forte lá. Vamos ver como é que vai ser essa etapa já nesse final de semana. Na 250 foi uma corrida confusa, né? O André Adamo venceu a primeira, mas se deu mal na segunda, e o Langenfelder se deu mal na primeira, mas venceu a segunda, e com isso conseguiu a vitória na geral e lidera o campeonato. É isso, minha gente. Vamos também abordar Estados Unidos, porque temos MXGP na Suécia e na terra do Tio Sam, EMA. Como Fausto tanto gosta de abordar o EMA, Guilherme, primeiro resuma o que tivemos de resultado, depois a análise do nosso Fausto Macieira. Manda bala. Penúltima etapa do EMA Motocross, Unadilla National, no estado de Nova York, e já coroando um dos campeões da temporada 2025 na 450 cilindradas. Jet Lawrence venceu a 8ª de 10 etapas até agora e conquistou o título com uma prova de antecedência. Então, na 450 cilindradas já está definido, Jet Lawrence é o campeão, 462 pontos contra 409 do irmão Hunter Lawrence. Na 250 cilindradas,
O Hayden Deegan também chegou em condições de conquistar o título antecipado, mas o Joe Shimoda foi melhor, venceu a etapa e segurou a disputa para a grande final. O Deegan, que é piloto da Yamaha, está relativamente tranquilo na frente, 460 pontos contra 417 do Joe Shimoda, então 43 pontos de vantagem, afinal, já nesse fim de semana em Maryland, Budds Creek, Fausto. Vai sair da mão do Deegan nesse título, Fausto? Precisa de uma P13, né? Assim, mas essa corrida foi bastante boa. O RJ Hampshire da Husqvarna, novato, andou bem, largou bem, brigou com o Jet, mas pô, o Jet sobra, né? O Jet tá sobrando na turma. Passou, foi o 1-1 pro Jet, 2-2 pro Hunter, irmão do Jet, os marcos do motocross, e na terceira colocação, 2 terceiros lugares pro Eli Tomac, que aí confirma a terceira colocação no campeonato. Parabéns, o título mais do que merecido do Jet Lawrence, que talvez, se não tivesse se machucado no Supercross, também teria brigado seriamente pelo título naquela modalidade. Na 250, o Shimoda não se entrega, o japonesinho, na primeira bateria, ele botou 40 segundos no segundo colocado, né, que foi o Deegan, né, porque o Deegan agora joga com regulamento, né, ele tem 43 pontos de frente, não é isso, Guilherme? Em 50 possíveis. Então ele precisa de 7 pontos. E, assim, é muito fácil para ele fechar esse título. Porém, o Shimoda prolongou a disputa até a super pista de Budds Creek, que encerra a temporada, abrindo os playoffs milionários do Super Motocross, que junta a pontuação do motocross e do supercross e vale uma fortuna, $1 milhão para o primeiro colocado na 450 e $500 mil para o primeiro colocado na 250 em 3 etapas, logo na sequência do campeonato. O AMA Super Motocross aguça a ambição dos competidores por motivos óbvios, né? E a gente, claro, fica de olho em tudo que rola. Falando em Estados Unidos, Guilherme, teremos Motocross das Nações 2025 em breve e temos que trazer aqui quem vai representar o Brasil. Motocross das Nações 2025 está chegando, Estados Unidos é o palco, o Ironman Raceway em Crawfordsville, estado da Indiana, de 2 a 5 de outubro, e na semana passada saiu a convocatória. Quem são os 3 pilotos que vão representar o Brasil? Na classe Open a gente vai ter o Fabinho Santos, piloto da Yamaha, na MXGP Enzo Lopes, que está defendendo a Yamaha esse ano no Arena Cross, e na MX2 o Beti Búrcio da Honda. Fausto, um trio forte, hein? Lembrando, a gente está buscando melhorar o bom resultado do ano passado, né? 13º entre 36 países em 2024 foi o melhor resultado da nossa história. Pois é, a equipe muito boa, muito forte, né? O Enzo Lopes, piloto que já compete nos Estados Unidos há muito tempo, tem experiência internacional, competiu no Mundial de Supercross, então está andando de 450, está andando no Arena Cross também, então ele já está com experiência nessa moto, né? O Beti Búrcio anda muito bem na 250, lidera o campeonato, está em grande fase, e o Fábio Santos também adquirindo cada vez mais experiência, largou na frente no Motocross das Nações em 2024, vai ser uma disputa importante, né? O Motocross das Nações, que existe desde 1947, ele tinha um formato que era ainda mais bonito, que era 125, 250 e 500, todas 2 tempos. Então a primeira bateria era 125 contra 500, a segunda era 125 contra 250 e a final era 250 contra 500. Então a gente via assim, uma 125 andar na frente de uma 500, coisa que hoje não acontece mais. Não temos mais a classe 125, temos a 250 e a 450, a classe Open, onde o Fabinho vai competir, também é a 450. Então, de 3 cilindradas diferentes, a gente tem agora 2. É interessante também, mas era ainda mais interessante quando havia essas 3 cilindradas brigando entre si, e é uma única corrida no ano, onde o resultado individual não conta tanto. Você tem que fazer um jogo de equipe, porque é por pontos perdidos, né? Então, e pode descartar um resultado. Então, são 6 resultados por pontos perdidos, descartando um. É difícil de explicar, mas é fácil de entender quando você assiste e vale muito a pena assistir. Boa sorte para o Brasil nessa pista que recebeu o AMA Motocross. A pista foi suavizada, tinha um salto lá, Godzilla, o nome já diz que o salto é meio da pesada, né? Esse salto deixou de existir porque era muito perigoso, era voo cego, despencando lá de cima. Eles tiraram esse salto muito provavelmente para o Motocross das Nações, que tem a participação de países que não estão tão entrosados quanto os que competem no AMA Motocross. Boa sorte para a nossa seleção brasileira de motocross lá em Ironman, Indiana.
É isso aí, seleção brasileira de fato, neste caso aí, além do calibre dos pilotos aqui citados, né? Mas, falando no que está por vir, meu caro Guilherme, fim de semana próximo aí tem atração aqui do nosso lado. Literalmente, né? A gente só atravessa a rua e já chega, porque nesse fim de semana a gente tem a grande final do Arena Cross, aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. E olha, foram 3 etapas maravilhosas até aqui, 2 em Interlagos durante o festival de motos e uma em Jundiaí. E agora vamos fechar aqui no Vila Lobos com uma disputa maravilhosa. Na classe Pro temos uma disputa entre o Dean Wilson, piloto da Escócia, que tem 137 pontos, e o Enzo Lopes, brasileiro, piloto da Yamaha, com 135, 2 pontos só, separando eles. E na AX2 também temos uma briga muito interessante. O Betty Burso está liderando com 54, o Gage Linville, dos Estados Unidos, tem 52, e o Hard Munhoz, o chileno da Yamaha, também não está longe dessa disputa, com 45. Fausto, o que esperar desse fim de semana aqui em São Paulo? O de sempre, né? Briga ferrenha, multipaíses, da primeira à última volta, da primeira à última curva. Vai ser um fim de semana maravilhoso aqui num grande centro, São Paulo. Quanto mais os grandes centros receberem provas do motociclismo esportivo, melhor para visibilidade, para divulgação, muito mais gente vai poder ir, né? O Arena Cross tem um conforto que o motocross não tem, né? O motocross não tem essa estrutura que é difícil de montar nas grandes pistas, mas nas pistas menores você pode fazer uma arquibancada, um setor de alimentação e tudo mais, então é muito mais confortável, e com isso a família se anima, não só o apaixonado pela modalidade, mas a família dele também pode comparecer. Esperamos uma grande corrida, três grandes corridas, e esperamos aí também que os brasileiros se sobressaiam mais uma vez nessa modalidade. É isso, minha gente. Ficaremos na torcida por aqui. Claro, segunda-feira a gente traz tudo que é destaque no fim de semana da Moto Velocidade e do Motocross com a Arena Cross e, claro, GP da Hungria de MotoGP, mais uma etapa com o Diogo Moreira presente, claro, Moto2 e Moto3 sempre junto à classe rainha. E a grande dúvida é se os pilotos vão engatar a quinta marcha no Balaton Park ou não. É verdade, vale até uma pincelada sobre a pista húngara, Fausto, que teve bastante reclamação acerca do traçado, condições de segurança, inclusive. Acho que vai sair o evento, né? Vai sair o evento, no caso, mas a galera não se mostrou lá muito empolgada com o Balaton Park. Pois é, a pistinha, né? A pistinha, 4.080 metros, 10 curvas para a esquerda, 10 curvas para a esquerda, bom para o Marc Marques, né? A reta de 665 metros e a gente tem largura de 12 metros, mas tem um detalhe também curioso, o melhor tempo, os pilotos da Ducati andaram lá testando a pista com uma Ducati esportiva, com alguma preparação, mas não muito, escapamento, pneu e tal, e eles viraram o melhor, o mais rápido foi o Bagnaia, 1:41.4, enquanto a pole do Toprak com a BMW na Superbike foi 1:38.3, então ele botou ali 2 segundos no pessoal, mas em outro ritmo, ele estava fazendo a pole e os outros estavam experimentando a pista. E vamos ver quem vai ganhar a primeira lá na Hungria, né? Com o Brasil também brigando por esse privilégio, por essa conquista inédita na Moto E e na Moto 2 com o nosso Diogo Moreira. Então vamos ver quem vai ter essa vitória inédita, que vai ser inédita em todas as classes lá no Balaton Park. É isso aí, rodada dupla agora da Moto E, né? Bem lembrado pelo Fausto, teremos Eric Granado também em ação no Balaton Park. Você que está com a gente, faça suas apostas aqui na área de comentário, seu agregador de áudio favorito, no nosso YouTube. Não curtiu ainda? Curta, se inscreva, ativa a notificação, manda o podcast pra galera. E claro, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira. Gui, começo me despedindo o senhor, agradecendo também a participação do Felipe, que teve aí compromissos, mas conseguiu agendar aqui estes comentários no podcast, mas sempre um prazer e edição verdadeiramente histórica, pelo que fez o Marc Marques e o Diogo Moreira, né? Não, foi um GP divertidíssimo de comentar e agora vamos para essa pista inédita e que a gente não sabe muito bem o que esperar. E pra galera também que tá por aqui, que gosta, que quer acompanhar o motociclismo nacional, vamos aqui no Arena Cross esse fim de semana, a gente vai estar lá também, a gente vai marcar presença, vocês vão acabar trombando por lá. Fausto, dá uma descansada aí, eu sei que o mercado da MotoGP tá palpitante, mas o senhor terá um fim de semana também cheio aí nessa
próxima pernada de GP da Hungria e demais atrações do motocross. Valeu, Fausto, um abraço. É isso, obrigado Carlos Costa, valeu Guilherme, um abraço também para o Felipe e para todos que nos acompanharam. Vai ser uma semana super movimentada dentro e fora da pista, com muitas competições vindo e a decisão do Diogo Moreira, que é nome de rua em São Paulo. A gente falou isso na transmissão, já me mandaram várias fotos da rua Diogo Moreira, que eu não conheço, mas quando for a São Paulo faço questão de ir lá tirar uma foto ali da Avenida São João do motociclismo esportivo. Força para o Diogo Moreira, força para todos os pilotos, especialmente os brasileiros nas competições do próximo final de semana. Segunda-feira a gente fala de todas elas aqui no podcast. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil. Valeu, Fausto. Maluco, eu sei onde que é essa rua. Valeu, galera. Ó, perto da estação Faria Lima, quem quiser visitar por ali. Um abraço. Isso. Temos um encontro marcado semana que vem. Valeu, falou. Tchau, tchau.